Livro de... Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até ao dia de hoje. Mas tenho vagueado em tendas e abrigos, por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel. Disse porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi: assim fala o Senhor Todo-Poderoso: fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como os dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homem para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Eternamente, para eu e a minha
Fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto para te ouvir. Fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto para te ouvir. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca, sentou, e enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60, até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas, e Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão à beira do caminho são aqueles dos quais a palavra foi semeada. Logo que escuta, chega Satanás, tira a palavra deles e foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo desiste. Outros recebem a semente entre os espinhos, que são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente no terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Pergunta para esse irmão do lado aí: você está pronto para ouvir, meu irmão? Quer ouvir de verdade mesmo? A gente acabou de aplaudir, que é isso que nós queremos. Se nós aplaudimos porque nós dizemos a Deus: é bateria. É quando nós ouvimos a verdade, e essa verdade ela nos coloca de uma outra ação,
Uma ação que hoje o texto, nós não vamos dar outro texto para você meditar. O texto eu já tenho, mais longo ainda, então dá para você perceber tudo que ele fala para você hoje, não é? Primeiramente, nós ouvimos a primeira leitura, Davi. Se a gente olhar e veja que como Deus insiste conosco, né? E o nosso tempo, a gente muitas vezes quer um tempo, a gente quer escolher, a gente quer ter, escolher, mas é Deus que dá. E Deus dá para nós um tempo dentro desse caminho que nós estamos rezando, tão propício que foi, né, na segunda-feira, e parece que Ele quer continuar conosco, falando e nos dando essa pista, dizendo: seja a família de Israel, seja uma família que também louva. Olha só, né? Se a gente, olha só o que ele disse, Deus disse lá para Davi, né? Dizendo até para nós, talvez se nós podemos dizer, graças a Deus, eu nunca apanhei da minha mãe e do meu pai. Mas de Deus, o que acabou Deus dizendo na primeira leitura? Aí vai te dar, ó, né? Desse tapinha a gente não pode escapar, né? Não é? Não adianta a gente querer papai e mamãe, a gente pode dizer, não doeu? Você pode dizer, não é? Até para o marido, para a esposa, se der um tapa em você, né? Nervoso, no girar que tá, pode dizer, não doeu. Mas olha o que Deus acabou de dizer agora. Chegar uma hora que Deus vai preparar uma varinha, né? Vai preparar algo e Ele pode nos corrigir, dizendo: se não foi dos pais que te bateram, te corrigir, eu vou, né? Você pode ficar tranquilo, esse filho é meu, e na hora certa eu vou corrigir esse meu filho, né? Talvez você, com pai e mãe, não queira corrigir, mas também Deus está dizendo: corrija, oriente, conduza, para que ele não apanhe de mim depois ele acha que eu sou ruim. Mas porque vocês foram os catequistas, foram aqueles que levaram ele a conhecer essa graça de Deus, a conhecer esse sinal, a conhecer esse fruto. Veja que eles vão lá dizendo, né? Aonde andar com os filhos de Israel, todos os lugares aonde andei com os filhos de Israel, porque não me edificastes uma casa, onde nós vimos que a arca de Deus estava o que? Em peregrinação. A arca de Deus andava em cada lugar, indo, construindo tenda. E agora parece que Deus vai dizendo assim: olha, construa um lugar para mim. Querendo agora Deus dizer para nós, dizer ao seu coração, construa no seu coração, e que deixe Deus e diga: no meu coração eu vou construir uma casa para Deus, na minha casa eu vou construir um lugar para Deus. Pergunta para quem do seu lado: na sua casa tem um lugarzinho para Deus? Você tem um oratório na sua casa? E em toda casa antigamente não podia faltar um oratório, porque a casa antigamente tinha que? Área. Lembra da área da casa? Você recebia visita pela área. E lá na área, em cima da casa, tinha sempre um negocinho lá. Tinha uma casinha para Nossa Senhora. Né? Uns colocavam uma ferradura, né? Hoje não coloca mais, né? Veja, hoje vai mudando, né? Hoje a gente coloca tantas outras coisas na frente. Hoje é preciso mais colocar câmeras, não é? É mais câmeras nas casas, né, do que um santinho ali fora. E ela na porta da área da casa, ela que guardava aquela imagenzinha lá, o santinho ali, porque ali era a câmera da vida do Senhor que estava me olhando. Todos que passavam tinham que passar pela casinha de Deus na casa ali, não é? Hoje passa por onde? Não é? Muitas vezes não vamos entrar pelo fundo, não é? Quer dizer, nós vamos tirando, não é? Porque há um mundo, isso é bobeira, isso é não sei o que, e ele vai dizer: onde estará a minha casa? Eu preciso. Nós queremos construir, ele vai dizendo, família também precisa construir uma casa de Deus, não é?
Família precisa construir um habitar de Deus, onde é naquela casa, naquele lugar, Deus vai habitar, Deus mora. Aqui nós construímos, e eu vou construir não a minha casa, mas vou construir a casa de Deus. E ao construir a casa de Deus, Deus vai me dar a minha casa. Olha só, ao construir a casa de Deus, Deus vai me dar a minha casa. Deus vai me dar o meu espaço. E olha, digo isso com todo o coração, meu irmão. Construa para coisas de Deus, você vai ver que Deus vai te dar a sua casa. Porque você deu espaço para construir para Deus aquela coisa. Não pensando em construir para Deus. Não fez qualquer, não construiu. Então ele vai dizer, olha, eu construí para Deus. Eu contribuí. Né? Eu conduzi, Deus vai então falando, agora chegou a hora de eu construir, como você me deu a minha casa, agora chegou a hora de eu te dar a minha casa que eu quero dar para você. E aí ele vai te dar a casa que é sua, que você não vai nem entender, que você não vai precisar entrar por brigas, que você não vai entrar por isso, porque ele vai te conceder, porque você concedeu a ele, deu espaço para ele. E ali ainda ele vai dizendo, fazendo o chefe da ação, eu estive contigo em toda parte por onde andastes. Olha, ele dizendo, e eu sou aquele Deus que vou estar contigo, aonde for, aonde você quiser eu vou contigo. Talvez a gente possa dizer assim, vamos hoje para a igreja, vamos em tal lugar, fulano vai dizer, eu não vou, estou cansado. Não? Lá na sua casa é assim muitas vezes, não? Você vai chamar fulano, vamos lá, olha, vai ter missa hoje, quarta-feira, você não quer aproveitar? Tem missa hoje, ó, amanhã também tem missa, vamos lá. Ah, eu não vou não. Ah, vai você. Então, puxa vida, lá vai eu. Não. Então você vai chamar fulano, você fala, Deus, vamos comigo? Vamos embora. Anjo da guarda, vamos comigo? Vamos embora. Você vem com ele. Porque sozinho você não vai estar. Mesmo até em alguns lugares, não, mas eu vou estar sozinho, eu vou viajar. Não, você nunca viaja sozinho. Não é? Porque com Deus você vai estar. E é por isso que ele vai dizer lá, dizendo, quando chegar o fim de teus dias, repousarás com teus pais, e então estarei depois de ti com um filho que tens, confirmarei a tua realeza. Dizendo, você vai repousar, e aí vai dizendo, e aí os frutos e a semente que você conduziu, você deixa eles comigo. Não é? Você vai cuidar, você vai chegar ao fim, e eu vou conduzir eles. E se ele, proceder mal, eu castigarei com uma vara de homens, com o golpe dos filhos dos homens, mas não retirarei dele a minha graça. Está vendo? Deus vai continuar amando. Agora tratemos de comportar e andar o que? Bem. Ele está dizendo, se ele se desviar, e olha, quantos Deus for pensar e colocar em prática, né, minha gente? Olha, é muito apanhar, né? Muita gente vai apanhar, muita gente, como se diz, haja vara. Mas o bom é que a vara de Deus é uma, como se diz, ela é grande, né? E ela consegue nos alcançar. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, esta vara que você pode apanhar, Deus dizendo para você crescer. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente não entende por que a gente apanha na vida. E a gente apanha na vida não por desmerecer, mas a gente apanha e tem que apanhar na vida muitas vezes para crescer. Pergunta para quem tem os lados, você já apanhou na vida? Doeu? Cada um tem uma história, tenho certeza. Talvez esse ano você já apanhou já esse ano. A vida nos faz um apanhar na vida. Mas um apanhar, como ele está dizendo, para que eu cresça. Eu cresça. Os tombos da vida,
Não é para eu cair. E veja que vai dizer o Evangelho então, que é o nosso caminho. Quando então eu não consigo ser, quando eu não consigo ter força, eu faço como ele vai dizer o quê? Eu sou a semente que para no meio do... Hein? No caminho. Porque o que ele está dizendo lá para nós, que nós acabamos de ouvir ele dizer: tem mais quando as passagens, as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, todos os outros desejos sufocam e não deixam que a palavra de Deus. E assim muitas vezes, veja, olha como Deus, você sabe a palavra de Deus, aquilo que a gente já dizia na semana para nós, ela está ligada, ela não está desligada, ela não acaba, a sua microfone acaba a bateria, né? O celular descarrega, muitas vezes até explode no nosso ouvido, né? Explode no meio da cara, não é? Mas ela não, ela vai nos conduzir a ser dizer isso que nós acabamos de ouvir. Mas Jesus está lá reunidos com o povo de Deus, pega um barco, pega uma ação, reúne esse povo, se afasta de outra parte, caiu e vai dizer: eu quero contar para vocês uma história. É a maneira que Jesus tem para contar, para falar, comunicar. Por isso ele vai dizer: para alguns é preciso falar em parábolas. Não quero dizer como se diz, mas talvez Jesus queira dizer assim, porque tem alguns que ainda, não é? Não acordaram. O falecido Padre Léo dizia, né? Tem alguns ainda que estão com uma, né? O Padre Léo falava, a anta, né? Bem como se diz, né? Porque alguns não compreendem. E aí ele conta então uma parábola dizendo a semente. A semente, o semeador saiu e espalhou, olha, a semente, terrenos, né? Terreno, terra, com esse solzão que está aí, um para um, como estão dizendo, né? Dependendo da chuva, os espinhos, as pedras. E a semente foi o semeador, e toda aquela ação ela não conseguiu. Mas teve uma semente que ela caiu aonde? Numa terra boa. E essa semente nada mais é que agora ele quer dizer, é a palavra de Deus. Pergunta para quem tem ao seu lado: como que a palavra de Deus está caindo no seu coração? Hã? A palavra de Deus já caiu no seu coração? Então a palavra de Deus tem que cair no nosso coração, e ao cair no nosso coração ela tem que fazer o quê? Ela não cai no coração que tem o quê? Espinhos. Espinhos. Que sufoca, que não deixa ela o quê? Essa semente, essa palavra se expandir. Então ela vai sufocando os espinhos, as pedras, e a palavra então começa a ter o quê? A morte. As sementes, como diz a palavra, que cai mais levemente sobre o terreno. A palavra está chegando, vai vir aqueles pássaros e vem e vê a semente e leva embora a semente, engole a semente, para dizer assim: eu vou comer essa semente e depois vou cagar em outro lugar. Não deixa o inimigo fazer com isso com você não, viu? Porque senão você vai ser cagado em outro lugar também. Olha o que a palavra está dizendo. Veio os pássaros, caiu, comeram essa semente, comeram essa proteína, o que serviu, depois jogou. E o que o mundo faz com as pessoas quer fazer muitas vezes? A mesma coisa. E você vai permitir isso? Você não é essa semente para ser mastigada, ser jogada. Você é a semente, como ele vai dizer, seja essa semente que vai dar 100, 70, 30, porque caiu mesmo naquele momento, que quando ele vai dizer, mesmo também sendo a semente que cai em alguns lugares,
E aí vem aquela semente, como ele vai dizer, a palavra de Deus vem aquele caminho. Nossa, eu estou caminhando, mas aí vem Satanás, como ele vai dizer, vem o inimigo, vem aquelas coisas para dizer: olha, deixa de lado, isso é tempo perdido, isso é besteira, não é? Vamos fazer outra coisa, deixa de lado. Então você vai vendo, e aí vai vivendo aquilo que nós já conhecemos, aquilo que ele vai dizer, a palavra que ao mesmo tempo não tem o sol, queima demais, e a palavra vem tentando, mas quando vem naquele momento, se achando, porque eu sou grande, eu tenho a palavra, mas quando a palavra vem o que? Vem o molejo, vem o medo, vem o receio, e deixa as preocupações do mundo, porque a gente acha que eu tendo a palavra de Deus, eu estaria o quê? Imune, nada comigo vai acontecer. Barriga, e aí quando vem um momento difícil, eu não me aceito, eu não me entendo, como que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu sou de Deus, é impossível. Olha só, e aí desiste, e aí talvez vai encontrar força com Deus, começa a encontrar força no que o mundo vai abrindo com portas, com luzes, não é? E aí nós já conhecemos essas luzes, essas portas. Começa a acreditar em certos outros princípios. Esse ser nos pede também que a gente nos liberte, que nos deixe libertados desses outros sinais que a gente vai muitas vezes, mesmo como católico ainda, começa ainda a acreditar. A primeira, como a gente fala, em vez de ler a palavra no primeiro dia, o que o Evangelho me diz, o que a palavra vai me dizer hoje, o que o salmo da minha vida vai me dizer, como ele dizia, nós vimos 36, se entregue no Senhor nesse dia, vai se entregar. Deixa eu ver como que está o touro hoje, deixa eu ver como que o gelo está hoje. Olha só, tem gente que tem até aplicativo no celular, sabe disso? Aplicativo do horóscopo, do seguinte, já acordar ele já te dá, vai por ele, amarelo, azul, hoje está propício para isso, hoje está propício para grandes negócios, e aí você se tropica, e a palavra está dizendo, hoje está propício para você buscar a igreja, confessar, mudar de vida, fazer uma caminhada, isso não tem nada a ver, isso não pega, olha só, aí vem a ação, vem as dificuldades, como ele vai dizer, eu não consigo, eu sou aquela semente fraquinha, que com o vento leva embora, que não tem força, não tem raiz, e é preciso eu ter a raiz, quando vai dizer, a palavra de Deus e a minha vida tem que crescer em mim, e eu ser enraizado, como vai dizer a primeira leitura, construa a sua casa, a sua família enraizada, e a palavra tem que estar enraizada, e quando eu estou então enraizado nessa ação, pode vir tempo, pode vir tempestade, pode vir as preocupações, eu não vou me preocupar, não é que eu não vou me preocupar, mas eu não entrarei naquele pânico, e eu vou entender, vou compreender. E talvez, meus amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos isso, nesse mundo de hoje, situações, não viu hoje, aquela família, se não me engano, como dizendo que foi a filha, mais velha, como se diz, matou a mãe, o pai, o irmão, por quê? Aí é fácil a gente colocar que é coisa macabra, é coisa do demônio, foi macabro, não é? São os atos, aquilo que eu acabou de dizer na minha leitura, sementes que estão aí, marcantes, porque são sementes que talvez não foram cuidadas, sementes que talvez só foram feitas por ser feito, por consequências, por sequelas, e essas sementes, agora, elas estão germinando, e não trazendo aquilo que era para trazer,
elas foram tiradas, foram arrebanhadas para outros lugares, para outros tipos de colheita. E aí aquela pessoa, aquela ação vai entrando num plano chamado ira, ódio, vingança, e assim por diante, que nós olhamos. Nós olhamos, em vez de construir, como vai dizer Davi, como vai dizer Deus, construa. Hoje nós olhamos um destruir. Quantos que muitas vezes querem destruir o templo de Deus? Como que hoje querem destruir a palavra de Deus? Os encaminhamentos de Deus, quer destruir. Aquilo que a igreja constrói, aquilo que a igreja vem construindo, aquilo que a igreja vem passando, vamos destruir. Vamos tirar o seu espaço. Não é? Não tem espaço, mas tem espaço para outras coisas, porque isso aqui vai dar lucro, isso aqui vai dar sustentação. A igreja não vai me dar lucro, gozado, mas ela vai tirar do mau caminho, vai levar a ter pessoas honestas, porque vai dar pessoas que não vão dar o quê? Prejuízo para a sociedade, vai dar salvação para o reino de Deus. E a sociedade não está preocupada com isso, algumas lideranças estão preocupadas com isso. Então vamos destruir, vamos germinar, vamos jogar outra semente. A semente na agricultura, você tem um pé de limão, não é? Limão azedo, não é? Mas se você tem lá um pezinho de laranja lima, né? E se você pegar aquele limão, vai lá encostar os dois tronquinhos, rasgar lá e fazer o que eu chamado o quê? Enxertou, não é? Aquele limão que era azedo para aquela laranja, vai dar uma laranja lima, não é? Começa a ter o quê? Modificações, não é? Você não vê lá? Tem um pé de laranja bonito, as laranjonas desse tamanho, olha o tamanho daquelas laranjas, parece uma laranja Bahia, né? Amarelo. Mas quando você vai nela, vai pensar, leva até quando você morre com uma laranja o quê? Azeda. Ela não serve para chupar. É uma laranja para fazer doce. Ainda bem que ela é para fazer doce. Mas demora. Tem que tirar todo o amargar dela. Tem que, olha, trocas, dependendo da laranja, como se diz, quem é do sítio sabe fazer isso doce, sabe que é quase uma semana trocando baldada de água, até sair a amargura. Agora você imagina trocar a vida, né, do pecado, a vida da perdição, pela vida da graça. Olha, é muito terço, muita oração, muito confessionário, muita santa missa, para ter o quê? E aí possa haver aquilo que era pecado, agora é santidade. Olha só, mas não é impossível, porque Deus ele vai dizer, mesmo tendo, eu não deixarei a graça estar junto dele, não deixará. E aí Jesus pergunta para eles, vocês escutais? Vocês compreenderam? E ainda Jesus ainda pergunta, se vocês têm ouvidos, né? Se vocês têm, tenho certeza, cada um tem dois, não tem? Como eu, né? Cada um tem dois aqui, né? Dá uma olhada se não está faltando outro aí. Talvez está faltando, né? Mas só para ver, né? Deixa. Ele disse então, quem tem ouvidos que ouça. E aí nós nos perguntamos, meus amados irmãos, como é que nós estamos ouvindo essa palavra? Como é que essa palavra ela vai caindo em meu coração? Ela está fazendo também como as 3 fases da semente do semeador? Ou ela está sendo uma fase só? É aquela semente que ali paira, é aquela semente, como ele vai dizer, é uma semente em terreno bom. São os que ouvem a palavra, recebem, dão um fruto, dão 30, dão 60 e outro por um. São essas sementes, são esses conduzir. Mas ele também vai nos dizer, são aquelas que morrem a palavra, logo que recebem, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo.
recebe alegria, êxtase, mas de repente não tem força. Sabe aquela galinha que a gente vê? Estão soltando um monte de galinha aí, se não me engano, não sei que região que eu vi aí. Aquela galinha fica cantando. Aquela cobra escorpião aí. Não sei mais, o seu lugar está cheio de escorpião. As galinhas, acho que galinha gosta, não me lembro. Estão soltando na região. Ela vive o dia inteiro dela tá cantando. Ela não canta, né? Ela não tem pia, só fica. Só faz semente. Mas louve a Deus que Deus se fez gente, né, gente? Fez gente. Esses dias eu passei em frente de um frigorífico. Era umas 10 horas da manhã, passando umas 10 e meia, mas a gente passando em frente de um frigorífico grande. Aí a gente olhou assim aquele frigorífico, lá estavam os bois de cabeça baixa. Tudo na filinha. Para virar picanha. Costela. Cupim. Aí fico imaginando, né? Eu estava falando com gente. Que bom que Deus fez a gente, né? A gente pode andar, viajar. Se Deus tivesse feito a gente vaca, um boi desse, a gente já tinha ido, ó. Imaginou? Ele não nos fez para sermos alimentos, mas Ele nos fez para sermos multiplicadores da salvação, alimentos da palavra. Então peçamos isso a Deus. Pensamos isso, que a gente seja capaz de ser essa semente. Talvez não estamos sendo a semente perfeita, a semente que queremos, mas que essa palavra, como ele vai dizer, que não haja, que não corra, que não se perda, mas como Jesus disse, a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo aconteça em parábola, para que olhem, mas não se enxergam, escutam, mas não compreendem, para os que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: a vós compreendeis esta parábola? Então não compreendereis todas as outras parábolas. Querendo dizer, se a gente for compreensivo e compreender a vida hoje que Deus está me dando, o caminho que Deus está me dando, a oportunidade que Deus está me dando, se eu compreender a salvação, a saúde que Deus está me dando hoje, você vai compreender a saúde que amanhã Deus vai te dar. Se você compreender a dificuldade de hoje, amanhã você vai compreender a graça, vai compreender coisas melhores. Mas um compreender que você deixa ser compreendido, é esse pedir de Deus, é esse poder santo, é esse poder forte, é esse poder misericordioso. E nesse poder misericordioso, como diz Jesus, Ele te encontra, e o Senhor pode te encontrar. Eu sei que posso pedir, eu sei que posso invocar, eu sei que posso receber. E aí a gente pode dizer: Jesus, Jesus, Cristo é o Senhor da nossa vida, de nosso coração, da nossa existência. Peçamos isso a Deus, A gente pede logo no começo ao Senhor que Ele nos desse essa força, o seu nome, o seu poder, o seu coração, que na nossa vida, a cada dia, a gente possa compreender e ser essa semente que Deus espera de nós, Você veja uma pequena semente, num grãozinho de feijão, você joga um pouquinho de água, você deixar lá ele, um copinho lá, um copinho de cafezinho, deixa lá em cima, lá, um punhadinho de terra, ou em cima do algodãozinho molhado. Daqui a 3 dias, aquele feijãozinho vai puxando, estourando. Daqui a 4 ou 5 dias, aquele feijão já está o quê? Brotando. Já está saindo um galinho, um raminho verde. Imagina com essa sementona aqui. Essa semente que está em você,
esse seu corpo aí, através da ação de Deus, que pode fazer também germinar e ser essa semente de vida, esta vivência. Como disse Jesus, escutemos, junto com a ação do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos